Olá, capacidade, muitos são idosos e enfrentam dificuldades especiais. Esse processo de convocação diz que busca revisar benefícios de incapacidade como auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, não foi convocada nesse pente fino, né? Mas nós já explicamos que a qualquer momento pode aí, se o INSS cismar que tem alguma irregularidade ou uma fraude no benefício, ele pode fazer a convocação. Isso atinge diretamente um grupo de pessoas que já não estão em situação de ficarem se movimentando muitas vezes, né? Devido à vulnerabilidade, não apenas pela idade avançada, mas também pela condição de saúde debilitada. Essas revisões periódicas têm o objetivo, como nós falamos, de irregularidades e fraudes que eles tentam detectar aí pelo sistema, inclusive a inteligência artificial que está fazendo essa varredura, mas a inteligência artificial ela não consegue saber das limitações físicas, cognitivas e das dificuldades ou mesmo entender as dificuldades que esses segurados estão passando. Muitas das barreiras enfrentadas por pessoas, por exemplo, idosas, que têm problema de acesso à informação, cumprimento das burocracias exigidas pelo INSS, muitos deles não têm familiaridade com os meios digitais, como com o aplicativo Meu INSS, onde grande parte da comunicação é feita. E dependem de terceiros. Depende, por exemplo, de um canal como o meu aqui, para ficar trazendo essas informações, para acessar notificações, acessar, por exemplo, como funcionam as perícias. Além disso, tem dificuldade de locomoção, que frequentemente é agravada por condições de saúde crônica, faz com que sejam complicados até comparecer nas agências para realização de perícias quando necessário. Outro problema significativo é a exigência de laudos atualizados. Muitos desses idosos dependem do SUS, do Sistema Único de Saúde, para obter documentos necessários para comprovar a sua incapacidade. E, no entanto, o acesso a esse serviço de saúde pública pode ser demorado, com filas para consultas, exames, dificuldades de obtenção de laudos dentro de prazos estipulados pelo INSS. Esses dias atrás nós fizemos vídeo com relação a isso, falando, não existe nenhuma lei que proíbe, por exemplo, do INSS receber laudos do SUS. Mas o problema é que os laudos, para serem aceitos no INSS, eles têm que ser feitos por especialistas. E para você conseguir uma consulta com um especialista dentro do SUS, é complicado. Você parece que tem que passar pela UPA, a UPA fazer o encaminhamento, aí tem que ligar, marcar com o AME, no AME demora. E exames, então? Ressonância magnética, ultrassonografia, são todos demorados. Isso coloca em risco a continuidade do benefício, uma vez que sem a documentação adequada, o benefício pode ser suspenso. Além disso, o próprio processo de revisão pode ser um fardo emocional para esses beneficiários. Muitos idosos com incapacidade e o benefício é a única fonte de renda, sendo essencial, por exemplo, para comprar medicamento, alimentação, cuidados médicos. A insegurança de passar por uma avaliação que pode resultar num corte de benefício já gera uma ansiedade, medo emocionalmente, especialmente quando a avaliação é feita por um perito e muitas vezes não tem a sensibilidade necessária para entender a complexibilidade das condições de saúde do segurado. As perícias médicas realizadas durante o pente fino também não levam em consideração a realidade vivida por esses beneficiários. Em alguns casos, o perito pode não estar totalmente atento à limitação prática que as condições de saúde crônica impõem nesses idosos, resultando em, por exemplo, decisões que não refletem a incapacidade real desse segurado para retomar as atividades laborais. Veja bem, já tem uma idade avançada. Nós estamos falando de gente com 80, 90 anos, pessoal. Tem pessoas que com 40 anos já podem ser consideradas idosas, dependendo do estado de saúde. O que faz a pessoa estar, no caso, aí, numa condição de idoso no INSS, que nós estamos falando, é a condição de saúde do segurado. Pessoas até mais jovens já têm dificuldades de locomoção, já têm doenças que, por exemplo, antes apareciam com a idade avançada, agora não. Não, nós temos criança hoje com diabetes, para se ter uma ideia, criança com entupimento de veia, é um absurdo, criança infartando. Isso aumenta o risco de cortes indevidos nos benefícios, obrigando o idoso a recorrer à justiça para rever esses direitos. A conclusão é que os idosos que passam por dificuldades especiais,
Esse pente fino é uma tortura para essas pessoas. É fundamental que uma lei, que os órgãos responsáveis fiquem atentos a isso. O benefício de prestação continuada ele é garantido, por exemplo, pela lei orgânica do LOAS, tá? E tem o objetivo de assegurar renda mínima para idosos de 65 anos ou pessoas com deficiência de qualquer idade que comprovem estar numa situação de vulnerabilidade social. O valor do benefício é de um salário mínimo. Diferentemente de outros benefícios previdenciários, ele não exige contribuição do INSS, sendo um benefício de natureza assistencial. Para que um idoso ou uma pessoa com deficiência receba o BPC, é necessário que a renda familiar per capita seja inferior a 1/4 de um salário mínimo, o que demonstra uma situação extrema pobreza para esse grupo familiar. Além disso, no caso de pessoas com deficiência, é necessária a comprovação da incapacidade para participar plena e efetivamente da sociedade em igualdade com os demais. Olha aí, ó. E o pente fino está incluído essas pessoas com deficiência que recebem o BPC. Nos últimos anos, diz o governo que está intensificando, né, o pente fino nesses benefícios pagos como parte política, né, de reduzir os gastos e coibir fraudes no sistema. A operação vai revisar benefícios que possam ter sido concedidos indevidamente, inclusive benefícios concedidos judicialmente, tá, pessoal? Não só os benefícios de incapacidade, que são os previdenciários, auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, mas pensões e o BPC. Embora o combate à fraude seja um objetivo legítimo, a convocação de pessoas idosas ou com deficiência para essas revisões tem gerado crítica, especialmente pelo fato de muitos beneficiários já estarem em situação extremamente vulnerável. Muitas vezes têm dificuldade de acessar recursos, informações, de se defenderem adequadamente num processo como esse. Essa convocação do BPC tem seguido um padrão estabelecido pelo INSS e são comunicados por meio de correspondência enviado por endereço cadastrado. Também o governo também utiliza outros canais como aplicativo, SMS para informar a necessidade de comparecimento. Muitos enfrentam também a dificuldade de lidar, nós falamos, com a área digital. Muita gente não tem condições. Primeiro, problema de vista, não entendem, não conseguem compreender como é que faz. Então tem que ser levado tudo isso em conta, tá? Agora existe também, pessoal, a possibilidade, você que conhece alguém, que convive com algum parente nessas condições, que não tem condições de se deslocar até a agência, por exemplo, para passar pela perícia, o INSS que vai fazer a perícia na casa dessa pessoa, tá? Só que é necessário você solicitar isso um tempo antes, tá, da marcação lá da perícia, explicando a situação para que o INSS marque direitinho um agendamento para o perito ir na casa desse deficiente para fazer a perícia, tá? Porque tem muita gente que não tem condições de se locomover. E não é fácil a mobilidade. Existem cidades pequenas que, por exemplo, elas fazem fretamento, a própria prefeitura, né, quando se tem perícia do INSS, para levar esse pessoal que vai passar pela perícia para uma outra cidade, que acontece. Às vezes a cidade não tem agência do INSS, tem que se levar para uma outra cidade maior, próxima. O próximo que eu falo, às vezes, é 200, 300 quilômetros. E a pessoa 200, 300 quilômetros ida e 200, 300 quilômetros de volta. Olha só que absurdo que é. Mas são coisas, né, pessoal? É o que eu falo. Nós somos olhados dentro dos órgãos públicos pelo CPF. Não somos olhados como pessoas, né? Somos só números. As críticas a respeito utilizadas dessas perícias, elas chegam desde a justiça até órgãos públicos, ONGs, revoltados, né? As pessoas ficam porque é uma situação difícil. Mas esperamos a Deus aí, em Deus, que isso melhore, tá? Meu amigo e minha amiga que estão chegando aqui a primeira vez no canal, eu tive que trazer essa notícia, foi um vídeo um pouco curto, né? Mas é uma notícia importantíssima. Se você tem alguém nessas condições dentro de casa, saiba que você pode chamar, né? Pedir para que o perito venha fazer a perícia no local onde habita essa pessoa com deficiência, que não tem condições muitas vezes de se locomover. Gostou do nosso vídeo? Achou importante? Tirou dúvidas? Dá um like, tá? Para fortalecer o nosso trabalho. Se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para sempre estar recebendo nossos conteúdos em primeira mão. Você só tem a ganhar com isso. Meu amigo e minha amiga, muitos comigo desde o início do canal, outros já há um bom tempo. Meu muito obrigado pelo incentivo, pela interação, pela ajuda
do nosso trabalho aqui. Que Deus abençoe a casa, a vida, a família de vocês com muita paz, saúde, prosperidade, tudo de bom, tá? Tudo que eu desejo para mim, para minha família, eu lhes desejo em dobro. Eu deixo um forte abraço e até os próximos vídeos.